A regra que está contida na LDB agora, e para falar a verdade, desde 2013, se coaduna com a regra contida na Constituição. Como assim, Hammurabi? Não entendi. A Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso 1º, fala que o dever do Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. Perceba que essa redação ela é fruto da emenda constitucional número 59 do ano de 2009. Mas note uma coisa, vamos voltar, voltando. A redação da LDB, ela é de 2013. O que estava escrito aqui em matéria de obrigatoriedade do ensino? O que estava escrito na LDB entre 2009 e 2013? Estava escrito na LDB que a etapa que era obrigatória era o ensino fundamental, apenas o ensino fundamental. Então, de 2009 até 2013, tínhamos uma redação na Constituição, a Constituição dizendo que a obrigatoriedade era a educação básica dos 4 aos 17 anos, enquanto a LDB dizia que era apenas o ensino fundamental. E ficou assim. Antes de 2009, tanto a Constituição quanto a LDB diziam que a etapa obrigatória, o ensino obrigatório, era o ensino fundamental. Com a emenda constitucional número 59, a redação do artigo 208, inciso 1º da Constituição foi alterada e a obrigatoriedade do ensino passou a ser a educação básica dos 4 aos 17. Mas a redação da LDB não mudou. O artigo 4º continuava mencionando a obrigatoriedade apenas do ensino fundamental e continuou assim até o ano de 2013. Então, entre 2009 e 2013, não era raro, muito pelo contrário, era frequente encontrarmos uma pergunta em prova que tinha 2 respostas. Qual a etapa do ensino que é obrigatória? Essa pergunta tinha 2 respostas. Se ela fosse à luz da Constituição, o examinador sempre pedia em prova educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. E se ela fosse à luz da LDB, o examinador geralmente pedia apenas o ensino fundamental como resposta, que era o que estava na LDB. E assim foi essa dicotomia entre 2009 até 2013, quando finalmente a redação da LDB foi alterada, sendo ela alinhada com a Constituição Federal, gerando obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos. A LDB é o único diploma que nós temos que observar com relação à obrigatoriedade? Não. Nós temos a resolução número 7, ainda em vigor, de 14 de dezembro do ano de 2010. A resolução número 7 de 2010, veja, 2010, a Constituição foi alterada em 2009, a LDB só vai ser alterada em 2013. Em 2010 foi publicada as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Então, resolução número 7 de 2010 fala das DCNs para o ensino fundamental. Lá em seu artigo 3º está expresso que o ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo. Ótimo. E no seu artigo 8º, parágrafo 1º, está escrito que é obrigatória a matrícula no ensino fundamental às crianças com 6 anos de idade, completos ou a completar até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. 31 de março é o marco regulatório. Vou falar mais dele daqui a pouco, mas certamente na aula passada você já pensou e já lembrou disso. Continuando. Temos também a antiga resolução número 2 do ano de 2012. Por que eu estou destacando que é a antiga? Está aqui no meio. Porque ela foi substituída pela resolução número 3 de 21 de novembro de 2018. Então a resolução número 2 de 2012 era a antiga Diretriz Curricular Nacional para o Ensino Médio. Ela era de 2012
E no seu artigo 3º mencionava apenas que o ensino médio era um direito social. Não mencionava que o ensino médio era obrigatório até os 17 anos. E já deveria mencionar, porque afinal ela é de 2012. E desde 2009, o ensino médio é obrigatório, sim, até os 17 anos de idade. Mas a sua DCN de 2012 não mencionou essa obrigatoriedade, enquanto a DCN para o ensino fundamental menciona essa obrigatoriedade no artigo 8º, parágrafo 1º. A DCN do ensino médio, feita em 2012, isso é 3 anos depois, não menciona a obrigatoriedade do ensino médio até 18 anos e, pasme, a sua versão mais nova, que é a de 2018, a sua atualização, também não menciona a obrigatoriedade do ensino médio até os 17 anos. Ela diz apenas que o ensino médio é um direito de todos e um dever do Estado e da família, mas não menciona, tanto a antiga que foi revogada quanto a nova que a substituiu, não mencionam a obrigatoriedade do ensino médio. E quando visitamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, do ano de 1990, especificamente falando do seu artigo 54, que fala dos deveres do Estado, inciso 1º, vemos que até hoje, estamos no ano de 2020, a redação do Estatuto da Criança não foi alterada. Em 2009, o ensino obrigatório deixou de ser apenas o ensino fundamental e passou a ser a educação básica dos 4 aos 17. Em 2013, a redação da LDB foi alterada para se coadunar com a da Constituição, saindo da obrigatoriedade do ensino fundamental e ampliando-a para a obrigatoriedade do ensino na educação básica dos 4 aos 17 e, até hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente não teve a sua redação alterada. Isto é, passados 11 anos, o artigo 54, inciso 1º, menciona apenas a obrigatoriedade do Estado para com o ensino fundamental. Temos ainda, a fim de destacar o tema, a resolução número 4 do ano de 2010, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, que em seu artigo 21, inciso 2, menciona a obrigatoriedade apenas do ensino fundamental, sem mencionar a obrigatoriedade para o ensino médio até os 17 anos de idade. Então você perceba que com isso, em matéria de uma prova, por exemplo, de concurso, o seu examinador pode fazer uma farândula. Pergunta qual é a etapa do ensino, qual é o ensino obrigatório segundo a Constituição. Segundo a Constituição, é a educação básica dos 4 até os 17 anos. Segundo a LDB, educação básica dos 4 até os 17 anos. Qual é a etapa do ensino que é obrigatória segundo o ECA? Segundo o ECA, até hoje, é apenas o ensino fundamental. Apenas o ensino fundamental. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, qual é a etapa que é obrigatória? Temos aqui a obrigatoriedade ligada apenas ao ensino fundamental, destacando que ele é gratuito, inclusive. Então, voltando aqui para o nosso foco, embora a gente não tenha perdido o foco da aula em momento algum, estamos falando do artigo 4º, inciso 1º, dos deveres do Estado para com a educação, entre eles assegurar educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Muito bem, com base em tudo isso que a gente construiu, olha quantas variáveis em uma questão de prova o seu examinador pode trabalhar. Ele pode perguntar qual é o ensino obrigatório segundo a Constituição. Segundo a Constituição, a resposta é a mesma da LDB, educação básica dos 4 aos 17. Qual é o ensino obrigatório segundo a LDB? Educação básica dos 4 aos 17. Qual é o ensino obrigatório segundo o ECA? Segundo o ECA, até hoje está escrito na redação do ECA que é apenas o ensino fundamental. Qual é o ensino obrigatório segundo as DCNs para o ensino médio? As DCNs para o ensino médio, as atuais, não mencionam nenhuma obrigatoriedade, nem mesmo com relação ao ensino médio
até o limite da idade de 17 anos. Segundo as DCNs para o ensino fundamental. Segundo as DCNs para o ensino fundamental, por óbvio, apenas o ensino fundamental é obrigatório. E as DCNs para a educação infantil também não vão falar nada com relação à obrigatoriedade no segmento da pré-escola, de 4 e 5 anos. Então temos vários pontos que podem ser explorados em uma prova e cabe a você, professor, destacá-lo, utilizando inclusive esse material que vai ser fornecido para você, essa apresentação em PowerPoint, que você pode alterar e destacar em sala de aula e fazer vários exercícios com seus alunos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.